A evolução faz sentido, mesmo que haja um Criador. Estudá-la é vital. Importante ressaltar novamente que a teoria da evolução é uma teoria científica e, como tal, está sujeita a testes e revisões constantes. No entanto, a quantidade de evidências que a sustentam é tão grande que a comunidade científica a considera um fato estabelecido. Entre as evidências observáveis em nosso mundo, destaco algumas. 1. A seleção natural. Ela é um dos principais mecanismos da evolução. É um processo observável e comprovado. Indivíduos com características que os tornam mais adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, transmitindo seus genes para as próximas gerações. 2. Adaptação. Ela explica como os organismos se adaptam aos seus ambientes. As mudanças genéticas que conferem uma vantagem em um ambiente específico podem se tornar predominantes, levando à adaptação das espécies às suas condições locais. 3. Variação genética. Mutações ou alterações aleatórias no material genético de um organismo que introduzem variações genéticas em uma população de vírus ou bactérias. A maioria dessas mutações é neutra ou prejudicial, mas algumas podem conferir uma vantagem adaptativa, como resistência a medicamentos, maior capacidade de infecção ou capacidade de escapar do sistema imunológico do hospedeiro. Essa evidência vivemos em nosso dia a dia. Quem nunca foi alertado sobre o uso indiscriminado de antibióticos? Essa prática cria uma forte pressão seletiva sobre as bactérias que sofrerão mutações que as tornam resistentes aos antibióticos e, multiplicando, transmitem essa resistência para as próximas gerações. Como consequências, temos o surgimento de bactérias multiresistentes, que irá se tornar um grande problema de saúde pública, pois dificultará o tratamento de infecções. 4. Interconexão da vida. Esse aspecto é muito significativo da teoria da evolução, pois ele liga todas as formas de vida em uma árvore da vida, mostrando como todos os organismos estão relacionados em maior ou menor grau. Essa interconexão sugere que, independente das diferenças superficiais, todos os seres vivos compartilham um vínculo comum. 5. Por último em minha lista, destaco a quantidade enorme de cientistas muito bem gabaritados, entre aspas, e com altos títulos acadêmicos que creem, defendem, ensinam e trabalham com a teoria da evolução. Não é apenas uma questão de opinião, mesmo porque alguns iriam contrapor e expor suas falhas, como de fato ocorre em muitos casos. É o famoso ditado popular: ferro com ferro se afia. 6. As evidências relacionadas ao universo estão trabalhadas nos vídeos anteriores relacionados ao Big Bang. Vale a pena você conferi-los. Creio que nós, cristãos, devemos manter uma atitude aberta diante dos avanços científicos, buscando sempre o conhecimento e a compreensão do mundo que nos cerca. Vou além. Digo que devemos, inclusive, se envolver e participar ativamente desta arte maravilhosa que é fazer ciências. Cristão, nunca se esqueça que sua fé é fundamentada na revelação divina e creia que sim, Deus o Eterno é o Criador de todas as coisas. Logo, qualquer ciência séria e bem feita levará até o Senhor de todo o universo. Pois bem, agora sabemos que a evolução faz todo sentido. Mas também sabemos que temos trabalhado neste canal que há uma extraordinária sintonia muitíssimo ajustado no universo. Também há complexidade, especificidade e quantidade de informação em uma única célula. Quanto mais em um ser como nós humanos, que diante de uma análise minuciosa, é impossível acreditar que o acaso tenha gerado tudo isto. Então, como explicar esta situação aparentemente contraditória e intrigante? Bom, creio que um episódio registrado nas Escrituras pode nos ajudar a compreender toda essa situação. É a transformação de água em vinho por Jesus Cristo em uma festa de casamento em Caná da Galileia, registrado no Evangelho de São João, capítulo 2. Leiamos o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia.
e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A fabricação de um vinho de excelente qualidade é uma jornada longa, complexa e meticulosa, que envolve diversos estágios, desde o cultivo da uva até o engarrafamento. Cada etapa contribui para as características únicas e complexas do vinho final. Entre as etapas, destaco as seguintes: cultivo e colheita da uva, desengasse e esmagamento, a fermentação alcoólica, envelhecimento, clarificação e filtração e, por fim, o engarrafamento. Pelo relato bíblico, podemos ver que todos esses processos da fabricação do vinho foram acelerados a um tempo muitíssimo curto através de um simples comando de Jesus. Inclusive a transformação dos elementos inorgânicos em orgânicos e as reações químicas de formação dos compostos formadores do vinho também foram instantâneas através do mesmo comando. Observe, a vida é formada por outros organismos vivos a partir de substâncias orgânicas que, por sua vez, são formadas a partir de compostos inorgânicos como a água, os sais minerais contendo nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, carbono, evidentemente, entre outros. Só que, ao contrário da teoria da evolução química, trabalhada no vídeo anterior neste canal, todo esse processo foi muito rápido, acelerado. O mais interessante e empolgante nesse milagre é que, ao ser levado aos entendidos de vinho, que num certo sentido pode ser comparados aos cientistas modernos e contemporâneos, nenhum deles duvidou que aquela bebida era de fato vinho. Na percepção de todos, inclusive nos relatos que corroboram, aquela bebida passou por todos os processos já descritos até formar o vinho maravilhoso que todos beberam. Ao analisar meticulosamente aquele vinho, submetendo-o a todos os critérios científicos modernos e pela observação que temos, que o vinho passa por todos aqueles processos para se formar, ninguém negaria que, sim, aquele vinho era natural e veio a existir de forma natural. Mas as evidências, para quem acompanhou o processo do milagre, não restava dúvidas. Aquele vinho veio à existência de forma milagrosa, através da intervenção de um Criador. Por analogia, podemos aplicar este raciocínio ao universo e toda a natureza. Cremos que Deus criou o universo e todas as coisas, incluindo a vida e o ser humano de forma muito rápida, acelerando todo o processo, de maneira que quando analisamos cada aspecto da criação, chegamos à conclusão que assim como ele está envelhecendo, entre aspas, e tendo uma morte, entre aspas, também teve um nascimento e desenvolvimento. Mas, no entanto, todas essas etapas foram aceleradas pelo Criador. Quando Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra, e assim aconteceu, imagino vídeos acelerados que mostram o desenvolvimento e crescimento das plantas de forma muito rápida, ou seja, a forma como se desenvolveu, o universo e toda a natureza é conhecida, só não é conhecido ou aceito o fato de haver um Criador que fez todas as coisas de forma perfeita e harmoniosa. Agora,
Observe que quando os cientistas analisam o universo e concluem que ele tem a idade que nos dizem ter, falam da origem da vida, do comportamento da natureza, entre outros aspectos observados no mundo, o que fazem é coerente por este raciocínio que estamos trabalhando. Aparentemente, o universo e a natureza originou-se e evoluiu assim devido ao seu comportamento. No entanto, cremos que toda essa elegância e perfeição reflete a mente e o poder do seu autor. Aí você pode me perguntar, tudo bem, professor Osair? Por que estudar a teoria da evolução é vital? Eu te respondo que entender a natureza e seu comportamento é fundamental para o progresso da humanidade. Como? Me explique melhor. Sim, fazer ciências compreendendo a natureza e seu comportamento traz tanto benefícios à humanidade que irei destacar apenas alguns. A descoberta de medicamentos, o controle de doenças, a sustentabilidade e conservação, a adaptação a mudanças climáticas, a segurança alimentar, a interação racional e inteligente com a natureza, a tomada de decisões baseadas em evidências, a prevenção de desastres, a preservação ambiental, a segurança alimentar e inovações tecnológicas. Agora, mesmo tendo alguns poucos exemplos de cientistas materialistas e humanistas tornando-se cristãos e alguns cristãos tornando-se ateus, no geral, essa mudança é muito difícil de ocorrer. Os materialistas e humanistas não aceitam a ideia da existência de um Deus. O porquê deste comportamento é trabalhado em um vídeo específico neste mesmo canal. Vale a pena você conferir. E os cristãos jamais abrirão sequer alguma brecha a uma vida sem Deus. Por quê? Simplesmente porque quando a fé ou a ciência humanista é aceita e vivida, torna-se parte fundamental da identidade de uma pessoa. Mudar de crença implica em uma reestruturação profunda de valores, perspectivas de mundo e até mesmo de relações sociais. Isso, na maioria das vezes, gera conflitos internos, já que as novas ideias podem entrar em conflito com as antigas convicções. Sem contar nas relações sociais. Sim, mudanças assim afetam nossas relações com a família e amigos, que pode significar ir contra o consenso social e enfrentar o isolamento, algo que não está no escopo dos seres humanos. O que fazer, então? Brigarmos eternamente, ferindo-se uns aos outros? Acredito que qualquer um de bom senso saberá que esta nunca será a opção. O melhor, no meu entendimento, será buscar e viver um equilíbrio. A coexistência entre fé e ciência é possível e desejável. A história nos mostra que muitos cientistas foram e são pessoas profundamente religiosas e que a ciência pode enriquecer a fé, oferecendo novas perspectivas sobre o universo e a nossa existência. Da mesma forma, a fé pode inspirar a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo. Para alcançar este equilíbrio, precisamos nos respeitar mutualmente, termos diálogos abertos sem extremismo e radicalismo, compreendendo, evidentemente, todas as nossas limitações. YouTube, TV Jesus Cristo. Este e muito mais estudos completos. Acesse, participe e interage.